No Natal revelador, a filha surda do milionário transformou tudo com uma palavra incrível. Natal em São Paulo era uma mistura de cores e sons, mas para Clara, ele era só um grande vazio. Ali estava ela, no luxuoso salão do pai, cercada por luzes brilhantes e risos artificiais, enquanto se sentia invisível. Vestida com um elegante vestido vermelho, que deveria fazê-la brilhar, tudo o que conseguiu foi fazer seu coração disparar. Os convidados riam e trocavam histórias superficiais sobre sucessos e bens materiais, enquanto Clara se sentia apertada, como se as paredes do lugar estivessem se fechando a cada riso perdido. Ela sempre foi a filha especial, mas não no bom sentido. A surdez a marcava como uma cicatriz invisível que a isolava. Desde pequena, seu pai, um empresário forte e imponente, a olhava com desdém, como se ela fosse um reflexo das fraquezas que ele não conseguia tolerar. Por que você não pode ser mais como as outras? Ela podia quase ouvir a pergunta ressoar, mesmo sem som. Com o espírito natalino sufocado, Clara observava o brilho das decorações. As luzes piscavam, mas em seu coração havia uma sombra. Ela via as injustiças da cidade através da janela, as pessoas que lutavam nas ruas, e se perguntava se ali, no meio da ostentação, havia preocupação com quem realmente precisava. Era um Natal de egoísmo disfarçado de generosidade. Mas naquele momento, algo inesperado aconteceu. Um funcionário da empresa de seu pai, um homem humilde chamado Pedro, foi convidado a falar. Ele contava sua história de superação com uma sinceridade que fez a sala cair em silêncio. Clara sentiu seu coração bater mais forte, uma conexão formidável entre ela e o homem que, sem saber, daria coragem à sua voz. Ele falava sobre a verdadeira essência do Natal, união, amor e a vida em comunidade. Seus olhos brilhavam enquanto descrevia como se sentia ao ajudar aqueles que menos tinham. Clara se lembrou dos rostos que via na rua e uma chama começou a arder dentro dela. Essa é a minha chance, pensou. Era hora de se fazer ouvir. Com a ajuda de uma intérprete, Clara se levantou. Os murmúrios cessaram, e todas as atenções se voltaram para ela. O que se seguiu foi uma explosão de emoção. Em Libras, com gestos fluidos e poderosos, Clara começou a compartilhar a sua história. Falou do peso da surdez, da dor de se sentir menosprezada e de como sonhava em ser vista por quem realmente era. A sala estava estática, as expressões de choque se misturavam à admiração. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A vibração na sala mudava a cada palavra de Clara. O pai, que sempre havia sido uma figura distante, agora a observava com um olhar que ela nunca tinha visto. A verdade se despia, as barreiras começavam a cair, e a plateia refletia em suas próprias vidas. O Natal, que antes não passava de um espetáculo de vaidade, agora se tornava um momento de verdadeira transformação. Enquanto Clara concluía sua fala, um clima denso de expectativa pairava no ar. O velho amigo da família, que tinha estado calado até então, levantou-se com uma expressão que prometia uma revelação devastadora. O que ele diria poderia mudar tudo na vida de Clara, e a tensão envolvia os presentes, criando um espaço carregado de novas possibilidades. Todos esperavam ansiosos por seu discurso. A sala estava em silêncio profundo quando o amigo da família, um homem de cabelos grisalhos e olhar cansado, tomou a palavra. Ele se posicionou lentamente, tentando organizar o que diria. Clara sentia o coração acelerar, como se cada segundo fosse uma eternidade, cada bate que bate no peito ecoando suas inseguranças. Hoje, eu gostaria de falar sobre a verdadeira Clara, ele começou, sua voz firme, mas carregada de emoção. Durante anos, vi essa menina crescer, mas a vida dela foi pintada por sombras e desentendimentos que muitos não entendem. Clara, você não é apenas a filha surda de um milionário, você é uma guerreira. Clara prendeu a respiração.
O que essas palavras significavam? As reações dos convidados eram uma mistura de surpresa e curiosidade. Seria ele apenas mais um a tentar consertar o que parecia quebrado? Ou havia algo mais profundo por trás daquela afirmação? Eu conheço um segredo que pode mudar tudo, continuou o homem, olhando fixamente para Clara. Seu pai se afastou porque não soube lidar com o que a vida lhe apresentou. Ele se deixou levar pela pressão da sociedade e esqueceu que você é perfeita do seu jeito. A cada palavra, Clara sentia o peso se desfazer. Ela não era o problema, nunca foi. Essa certeza ardia em seu coração. Mas a revelação que ele estava prestes a fazer poderia ser um novo sopro de vida ou um golpe devastador. Eu fui o responsável por ocultar informações sobre uma herança que pode impactar sua vida e a do seu pai, ele finalmente revelou. Há anos, atrás de portas fechadas, decidi não contar a ele sobre a possibilidade de uma doação significativa que você poderia ter recebido. Algo que poderia ter trazido luz às suas vidas. Mas eu hesitei. Um murmúrio tomou conta da sala. O choque estava estampado em cada rosto. Clara podia ver os olhares de reprovação e compaixão. Havia raiva? Esperança? Ou ambos? Essa doação não era do dinheiro em si, mas sim de uma oportunidade. Uma fundação que ajudaria pessoas com deficiência, um sonho que Clara poderia tornar realidade, ele concluiu, claramente abalado. Desculpe-me, Clara. Eu deveria ter falado antes. O que você fez aqui hoje deve ser apenas o começo de algo maior. Colocando o olhar em seu pai, Clara percebeu uma mudança. Ele a observava, um homem quebrado, mas agora começava a entender que a força dela não era uma fraqueza, mas uma luz. O Natal estava mudando de novo. Não era mais apenas sobre indulgência, estava se transformando em algo significativo, algo que poderia ressoar de verdade. Quando me perguntaram por que você não é como as outras, Clara se lembrou da frase que sempre a feriu, talvez ele estivesse certo. Eu não sou como as outras. Eu sou única. Eu sou Clara. O ar estava gelado, mas Clara sentia calor. Ela decidiu que não deixaria as limitações da surdez definirem quem ela era. Avançou em direção ao pai, e a resposta em seu olhar disse mais que 1000 palavras. Mas a tensão ainda pairava no ar. O que acontecerá com esse segredo agora revelado? Como o pai reagiria a essa montanha de emoções e verdades que acabaram de surgir? E mais importante, o que Clara faria com toda essa nova realidade? As perguntas ecoavam, e as respostas estavam se formando, prestes a surgir como flores em um campo após a tempestade. Clara se sentiu paralisada por um momento. O olhar do pai, antes evasivo e distante, agora estava fixo nela, buscando respostas que pareciam além do que ele podia entender. O que ele pensava? A mente dela corria em 1000 direções, repleta de perguntas que ardia em seu peito. Um silêncio denso tomou conta da sala, onde cada pessoa parecia contenida, como se estivessem à espera de um desfecho que nem mesmo Clara sabia qual seria. Eu não sabia, Clara, o pai finalmente murmurou, as palavras saindo de sua boca como um sussurro. O seu olhar arrasado revelava uma dor profunda, mas também uma semente de compreensão. Eu deixei o orgulho me bloquear. Mas isso muda tudo. Sim, papai, muda tudo, Clara respondeu, sua voz tremendo ao falar. Eu sou mais do que eles pensam. E sempre fui. As palavras saíram de sua boca como um grito liberador. Era sua vez de falar, sua vez de colocar tudo em pratos limpos, mesmo que suas mãos tremessem. Os convidados, que antes se mostravam meros espectadores de um drama familiar, agora pareciam verdadeiramente interessados. As expressões mudaram, e alguns começaram a trocar olhares significativos. A tensão estava quase palpável, como uma energia prestes a se estourar. Esse segredo pode ser a chave para a mudança que tanto precisamos. Não podemos deixar o passado nos aprisionar, o homem de cabelos grisalhos disse, incentivando. Clara sentiu a força das suas palavras pulsar, como um mantra repetido por aqueles que buscam transformação. Era verdade, o passado não precisava definir o futuro. Posso ajudar, Clara. Posso ajudá-lo a se conectar com a fundação.
Seu talento pode inspirar muitos, ele continuou, seu olhar agora girando em direção a Clara com uma intensidade renovada. Você tem a chance de ser um farol para outras pessoas, assim como é para aqueles que te cercam. As palavras dele penetram o coração de Clara. Ela sempre sonhou em fazer a diferença. Mas como? O peso da expectativa parecia maior do que nunca, e a angústia a consumia. O que se esperava dela? E se ela falhasse? Eu não sei por onde começar, confidenciou, a vulnerabilidade transparecendo em sua voz. E se eu não for boa o suficiente? A insegurança a envolveu. Ela olhou para o pai, uma centelha de esperança misturada com medo. O que você acha? Acha que eu sou capaz? O pai hesitou por um instante, seu olhar embaçado pela emoção. Você sempre foi capaz, Clara. Eu não vi isso antes, mas agora eu vejo. Você é a minha filha, uma guerreira, e eu estarei ao seu lado, não importa o que venha a seguir. Clara sentiu um calor se espalhar pelo peito, como se seu coração estivesse se abrindo novamente. Ela soltou uma respiração que pareceu libertadora. Aquela validação era tudo o que ela precisava. Mas ainda havia algo sombrio pairando entre eles, um lado negativo do passado que não podia ser ignorado. O que vamos fazer com essa informação? Clara perguntou, levantando os olhos para o homem e para o pai. Como vamos transformar isso em algo positivo antes que seja tarde demais? O que acontecerá com a nossa família? Um murmurinho começou. Algumas pessoas ali pareciam apaixonadas pelo potencial dessa transformação, enquanto outras trocavam olhares preocupados, sem saber se tudo isso era só um sonho. As questões pairavam no ar como nuvens pesadas prestes a despejar. Podemos criar juntos, Clara. O futuro está a nosso alcance, disse o amigo da família, urgente, insistente, mas sua voz se perdeu em meio aos sussurros. Clara sentiu a urgência da situação e do poder da própria voz, e com isso surgiu uma ideia. Vou precisar de ajuda e apoio. Não consigo fazer isso sozinha. Vamos lutar por isso juntos, ela afirmou, fechando os punhos com determinação. Mas seu coração ainda estava em um frisson pela incerteza. A sala encheu-se com um novo ar de expectativa, mas Clara sabia que o verdadeiro trabalho estava apenas começando. E enquanto a noite avançava, a sensação de que uma tempestade de mudanças poderia acontecer a qualquer momento a deixava inquieta. Clara, o pai chamou. Estou ao seu lado e nós precisamos conversar mais sobre isso, não podemos deixar que o medo nos impeça. Terei coragem, ela murmurou para si mesma, cheia de um misto de esperança e ansiedade. Mas o que realmente a inquietava no fundo era a pergunta que todos pareciam esquecer: quanto tempo ainda teriam para sanar essas feridas antigas antes que elas se tornassem irreversíveis? Clara respirou fundo, sentindo o peso daquela noite se intensificar, como se cada segundo estivesse sendo filmado em câmera lenta. O ambiente estava carregado de emoções. O entusiasmo misturado à ansiedade pulsava como um coração acelerado. As vozes sussurrantes ao redor ecoavam em seus ouvidos, mas Clara estava mais focada no que viria a seguir. Então, o que exatamente você gostaria que fizéssemos, Clara? O homem de cabelos grisalhos já não parecia tão distante. Ele agora estava ancorado em suas palavras, em sua coragem. Como podemos fazer a diferença? Ela olhou em volta, tentando encontrar a confiança dentro de si. Podemos organizar eventos. Divulgar histórias. Mostrar o que as pessoas surdas conseguem realizar e quebrar esses estigmas. A ideia fluía dela, cada palavra saindo com um calor genuíno, como se a paixão pela causa aquecesse por dentro. Sim, isso é possível. Outra voz disse. Era Ana, uma antiga amiga da escola, que estava ali e agora parecia iluminada pela conexão que tinham. O olhar dela era de apoio e compreensão. Você tem história. As pessoas precisam ouvir isso. Clara sentiu a ressonância das palavras de Ana, como se o universo conspirasse a seu favor. Sim, eu posso falar em escolas, em conferências. Posso ser o exemplo que eu queria ter quando era mais jovem. A determinação crescia a cada nova ideia. Imaginou crianças se olhando nos olhos e aplaudindo, pessoas se emocionando com suas palavras.
Não se esqueça de que eu e sua mãe podemos ajudar com a logística. Temos contatos, o pai se intrometeu, os olhos brilhando com um orgulho novo. Era a primeira vez que ele parecia realmente presente, como se tivesse despertado para um mundo que antes ignorava. Clara nunca soubera o quanto esperava por isso. O grupo começou a se agitar. Olhares animados, sorrisos encorajadores e ideias fervilhando. O clima transformava-se, saindo da tensão do desconhecido para o entusiasmo do que poderia vir. Contudo, uma sombra ainda pairava à espreita, como um lembrete do que estavam prestes a enfrentar. Mas e os meus avós? E os outros familiares que não aceitam minha surdez? Eles vão ficar furiosos. Clara interrompeu a empolgação, sua voz agora mais suave, quase um sussurro. A insegurança voltou, pesando no ar. O pai se aproximou, baixando a voz. Clara, todos têm o direito de se opor, mas também têm a responsabilidade de ouvir. Você não deve se calar. É a sua vida. As palavras dele reverberaram em Clara como um chamado à ação. A sala, antes cheia de murmúrios, agora estava em um profundo silêncio reflexivo. Todos pareciam considerar o peso das decisões a serem tomadas. O que Clara estava prestes a fazer não seria fácil, mas tinha que ser feito. Eu posso ser a ponte, Clara disse finalmente, com firmeza. Posso unir as diferentes partes da nossa família. E naquele momento, enquanto as luzes da sala cintilavam suavemente, uma ideia explosiva tomou conta dela. E se filmássemos tudo? Uma espécie de documentário sobre a minha vida e a luta pela aceitação. Com depoimentos de todos, incluindo os familiares. Um murmúrio de aprovação percorreu a sala. Olhares curiosos e esperançosos se fixaram nela, como se um novo destino estivesse começando a se formar no ar. Clara percebeu que, ao mesmo tempo em que se preparava para enfrentar o passado, a construção de um futuro inspirador estava nascendo diante de seus olhos. Mas uma nova dúvida tomou conta de seu coração. O que poderiam fazer se os membros mais resistentes da família simplesmente se recusassem a apoiar sua jornada? E, no fundo, ainda havia o temor de uma revelação maior escondida na história que não tinha contado. E se eles se recusarem a se abrir? Ela questionou, a insegurança voltando, de forma sutil, mas insistente. As pessoas olharam umas para as outras, apreensivas, enquanto a pressão da decisão se tornava palpável. Clara fez uma pausa, o peso da realidade ainda tão fresco e presente. Eu só queria ser aceita, ela murmurou, os olhos brilhando com lágrimas que parecia controlar. A profunda necessidade de aceitação ressoava entre todos ali, mas a verdadeira pergunta agora era, até onde Clara estava disposta a ir para que sua voz, finalmente, fosse ouvida? Clara estava sentada, a mente turbilhonando. A luz suave da sala parecia aquecer seu rosto, mas seu coração estava em chamas de preocupação. As esperanças que antes a impulsionavam agora pareciam sombras pesadas, contraídas por medos e incertezas. Ela olhou para Ana, que ainda sorria, como se esperasse que as palavras dela fossem mágicas o suficiente para garantir um desfecho feliz. O pai a observava, a confiança traduzida em seu olhar, enquanto a mãe organizava nervosamente os papéis sobre a mesa, como se aqueles documentos pudessem organizar também os sentimentos confusos que dançavam no ambiente. Precisamos de um plano, Clara disse, tentando se afastar da fúria interna. O que devemos fazer para que os vasculhadores da minha vida aceitem essa jornada? Não posso simplesmente filmar a vida em família sem que eles estejam a bordo. Você pode mostrar a eles o que você quer dizer com isso, respondeu seu pai, em um tom sereno. As pessoas muitas vezes têm medo do desconhecido. Quando você começa a expor isso, talvez eles entendam. Clara respirou fundo, a respiração entrecortada. Talvez mais, e se eles não quiserem me ouvir? E se tudo isso explodir em uma briga? A incerteza a dominava, mas dentro, uma pequena chama de esperança começava a florescer. Se ela quisesse ser a ponte, precisava dar o primeiro passo. Ana, percebendo o conflito, ofereceu sua mão. Vamos fazer pequenos vídeos. Podemos gravar depoimentos de pessoas que você já inspirou. Mostrar como você superou esses desafios. Pode ser um começo.
Você pode usar isso para apoiar seu documentário e fazer seus avós verem sua luta e coragem. As palavras de Ana a tocaram como um sussurro de encorajamento. Pequenos vídeos poderiam ser a chave, uma aproximação menos intimidadora. Talvez eles precisem ver como você é incrível antes de aceitar a sua voz, completou Ana, com os olhos brilhando. A sala se encheu de murmúrios contemplativos enquanto o grupo discutia ideias. Quais histórias você acha que vamos contar? Perguntou a mãe, agora com um leve sorriso iluminando seu rosto. A tensão estava se dissipando à medida que todos se envolviam na empolgação do projeto. Clara começou a lembrar das pequenas vitórias que conquistou o dia em que conseguiu ler um livro em voz alta na escola, o momento em que apresentou um trabalho para a turma e ouviu aplausos calorosos. Posso incluir meus desafios, mas também todas as alegrias. Como quando fui ao parque de diversões pela primeira vez. A adrenalina foi indescritível. Clara sorriu ao relembrar a emoção. Isso mesmo. Vamos capturar tudo. Você pode falar sobre seus relacionamentos, suas lutas com a escola, e até aqueles momentos de alegria. Ana estava animada, a energia dela contagiando cada canto da sala. Mas, enquanto Clara sonhava alto, uma sombra a fez hesitar. A ideia do documentário era um avanço, mas e se os avós não aceitassem? O medo de represálias estava lá, como um aviso sutil. E se eles cortarem os laços comigo? Ela murmurou, os olhos marejando novamente. Ana segurou sua mão com firmeza. O que importa mais para você, ser aceita ou ser verdadeira com você mesma? Você tem que escolher. E nós estaremos ao seu lado, aconteça o que acontecer. As palavras de Ana reverberaram em Clara e ela olhou ao redor, vendo os rostos cheios de apoio. Mas, mesmo assim, uma dúvida persistia. O que mais poderia descobrir sobre sua família e eles sobre ela? Uma verdade que poderia mudar tudo. Um último filme, um último depoimento, que tal? Clara propôs, quase sem saber o que estava sugerindo. O depoimento dos meus avós? Os olhares na sala ficaram fixos, a tensão era palpável. O que se esconde naquela relação que poderia ser revelada? O que Clara ainda não sabia sobre o que realmente enfrentou para ser quem era? Isso poderia revolucionar tudo. O olhar de esperança de todos se misturou com o medo do desconhecido. E assim, naquela noite iluminada por sonhos e incertezas, Clara percebia que o caminho a seguir seria repleto de desafios, mas também de descobertas. Uma nova jornada estava prestes a começar, e, enquanto todos ponderavam sobre o que poderia acontecer, o coração dela pulsava forte, sussurrando que essa história estava longe de acabar. Mas as inquietações contínuas ainda assombravam sua mente. Seus avós realmente estariam dispostos? E se a verdade sobre sua surdez não fosse a única coisa a ser descoberta? Clara não conseguia dormir. A ideia de entrevistar os avós a deixava apavorada, mas, ao mesmo tempo, uma excitação nervosa a envolvia. Lembranças de quando era criança inundaram sua mente, os dias em que ia à casa deles, cheia de expectativa, sonhando com os contos de fadas que a avó contava enquanto o avô, com sua risada profunda, a imergia em aventuras fictícias. Aqueles momentos eram outros tempos. Agora, tudo parecia mais complicado. Naquele dia seguinte, Clara decidiu que iria fazer uma lista de tópicos. Pensou em cada uma das lembranças que moldaram sua vida, as viagens em família, as celebrações de Natal e os pequenos desafios que enfrentou ao longo do caminho. Essas histórias poderiam ajudar os avós a ver quem ela realmente era. No fundo, eles me amam, pensou, enquanto rabiscava. E se eu os surpreender com essas memórias? A ideia de que eles pudessem relembrar esses momentos juntos trouxe um leve sorriso ao seu rosto. Contudo, sempre havia um porém. Ana apareceu para apoiá-la e foi logo perguntando, e os avós? Vai falar com eles hoje? A preocupação na voz da amiga era palpável. Clara balançou a cabeça, mas o medo era uma névoa densa. Eu não sei se estou pronta, disse, hesitante. Ana, percebendo o embaraço dela, sugeriu, vamos fazer um teste? Podemos gravar alguns trechos e ver como você se sente. Clara olhou para a câmera e suspirou. Fazer aqueles vídeos já era uma tarefa e tanto,
Imagina falar diretamente com os avós. Após alguns segundos, Clara respirou fundo e começou a falar. Oi, vovó e vovô, ela começou. A cada palavra, a hesitação diminuía um pouco. Certa de que precisava fazer isso, decidiu que gravaria todos os tópicos da lista. Os dias passaram, e cada gravação a deixava mais confiante. Clara começou a perceber que, além de uma história para contar, tinha uma visão única de suas experiências, e isso poderia ser valioso, muito mais do que pensava. Sua jornada trazia à tona não só suas lutas, mas também as vitórias de sua própria vida. Certa noite, enquanto editava um dos vídeos, sua mãe entrou no quarto. Você está se preparando bem, Clara, ela disse, sentando-se ao seu lado. É uma decisão corajosa querer conversar com eles. Clara sentiu um quentinho no coração. É claro que sua mãe estava ali para apoiar, mas a maioria das conversas sobre os avós nunca detalhou a real profundidade de sua relação. A mãe continuou. Você sabe que eles podem não reagir do jeito que você espera, não é? Clara engoliu em seco. Sim, eu sei, mas e se a verdade finalmente os fizer entender? Só você pode decidir isso. E, se der errado, lembre-se de que estamos aqui, disse sua mãe, com a voz tranquilizadora. Naquela mesma noite, uma ideia alucinante surgiu em sua mente. E se eu também gravasse algo sobre eles? Um vídeo onde eu pergunto sobre as lembranças da infância deles, suas histórias com amor e superação? A empolgação a dominou. Isso poderia abrir portas que até então estavam trancadas. Clara decidiu que iria tentar. E assim, com um novo propósito em mente, Clara se sentiu mais forte. Mas, enquanto ela pensava em todas as possibilidades, uma preocupação ficou girando. E se os avós não quisessem ser filmados? O que elas revelariam? E, acima de tudo, como lidar com as emoções que surgiriam ao relembrar o passado? O coração de Clara batia freneticamente no peito. A história dela não era apenas sobre sua luta, era também sobre a conexão que poderia ser restaurada com sua família. E, então, tomou coragem para dar o próximo passo, ligar para os avós. Por que não tentar? Ressoou em sua mente. Mas, ao discar o número, ela hesitou. E se esse era o momento mais decisivo de sua vida? Como tudo poderia terminar? Dessa vez, não havia como voltar atrás. A linha do telefone soou repetidamente, e a hesitação de Clara se transformou em um nó apertado na garganta. Cada toque ecoava na sua mente como um lembrete do que estava por vir. O coração pulsava acelerado, e a mistura de ansiedade e expectativa quase a fez desistir. Mas ela respirou fundo, lembrando-se do sorriso encorajador da mãe e a chama de determinação acendeu dentro dela. Vamos lá, Clara. Você consegue. A voz interior era firme e reconfortante. Com um movimento decidido, ela pressionou atender. O telefone foi atendido rapidamente, e a voz do avô veio do outro lado. Alô? Era como ouvir uma música familiar, e, por um momento, Clara se perdeu nas memoráveis lembranças de tardes passadas com eles. Oi, vovô. Sou eu, Clara. E, assim que as palavras saíram, a ansiedade foi substituída por um inesperado alívio. Eles conversaram sobre trivialidades, e Clara percebeu que seu avô ainda tinha aquele jeito caloroso, capaz de acalmar qualquer tempestade dentro dela. Então, assim que abriu a gaveta dos melhores momentos, Clara engatou. Eu gostaria de gravar algumas histórias suas e da vovó. Lembranças da infância de vocês. O que acham? A pergunta pairou no ar, e o silêncio que seguiu era quase ensurdecedor. Histórias? Agora? Mas, Clara, estamos tão velhos para isso. O tom relutante do avô fez o coração dela apertar. Vovô, por favor. Essa é a chance de compartilhar isso comigo. Eu realmente quero ouvir, quero saber mais sobre vocês. Quem sabe eu possa aprender algo importante. A urgência nas palavras de Clara fez com que o avô parecesse refletir profundamente. Depois de alguns segundos, ele respondeu, mais suavemente, bem, se a vovó estiver disposta, quem sou eu para recusar? Podemos tentar. Um sorriso brotou no rosto de Clara.
Suas esperanças ganhavam forma, mas o medo de como a vovó reagiria à ideia ainda persistia. E a vovó? O que você acha que ela diria? Ah, ela adora contar histórias. Prepara o coração, vai ser feito de um jeito muito especial. O bom humor do avô a fez rir. Encerraram a ligação, e Clara sentiu que havia uma esperança pulsante dentro de si. O sim do avô tinha sido um passo, mas e se a vovó não quisesse? As inseguranças começaram a dançar em sua mente, mas ela decidiu se concentrar na primeira parte da jornada. Naquela noite, Clara se viu cercada pelas gravações que fizera até então. As histórias que escutara dela mesma eram inspiradoras, mas agora ela tinha um novo desafio. Deixá-los se sentirem à vontade. Imaginou a vovó, com seu jeito carinhoso, contando histórias de amor, de superações e de tempos em que tudo parecia mais simples, enquanto se divertia com a admiração nos olhos de Clara. Com um certo nível de entusiasmo, cortou algumas ideias e preparou perguntas que poderiam provocar risadas e lágrimas. Queria que fosse um momento autêntico, longe do formalismo. Porém, no fundo, uma sombra de incerteza ainda pairava. Será que conseguiria tocar o coração dos avós? Eles estariam abertos ao que ela tinha a dizer? Clara se deitou, com essas perguntas reverberando em sua mente, e adormeceu sonhando com o que o dia seguinte reservava. Na manhã seguinte, Clara se arrumou mais do que o normal, como se estivesse se preparando para um grande acontecimento. A moto do destino estava a postos, e a ideia de ser vista e ouvida a fez sentir um frio na barriga. Quando finalmente passou pela porta dos avós, um arrepio percorreu a espinha. Com a câmera em mãos, ela hesitou mais uma vez. E se não for como eu espero? O pensamento se manifestou, mas, ao mesmo tempo, uma voz mais forte respondia: o que importa é a intenção, e que comece o diálogo. Mas, antes que a coragem tomasse conta, a porta que estava entreaberta se abriu lentamente. E ali estavam os avós, com olhares curiosos e esperançosos. Clara percebeu que aquele encontro não seria apenas sobre eles, seria a conexão familiar que todos ansiavam. Já com a câmera pronta, perguntou: vocês estão prontos para uma viagem ao passado? E então, um pensamento assombroso surgiu em sua mente. Será que estariam prontos para os segredos que a vida poderia revelar? Clara já estava a um passo de abrir a porta de um mundo que talvez nunca tivesse imaginado. A tensão no ar era palpável e, ao mesmo tempo, uma onda de amor envolveu sua alma. Quando seu avô sorriu, aquele sorriso familiar e acolhedor, tudo parecia mais fácil. Sua avó, do lado, observava com uma expressão que misturava curiosidade e um toque de nostalgia. O clima estava perfeito para a nova aventura. Estamos prontos, Clara! O avô exclamou, quebrando a barreira da hesitação que pairava no ar, e Clara sentiu seu coração acelerar. A voz dele, repleta de emoção, era um convite que não poderia ser ignorado. Com a câmera posicionada, Clara iniciou a gravação. Então, vovô, você pode nos contar uma história de quando era criança? Como foi a sua infância? A pergunta pairou enquanto ela observava os dois avós se entreolharem, uma conexão espontânea entre eles. Ah, minha infância, o avô começou, trazendo à tona memórias enferrujadas. Cresci em um pequeno vilarejo, onde todas as manhãs saíamos para pescar. A vida era tão simples, e eu não tinha preocupação além de saber se conseguiríamos um bom peixe para o almoço. Enquanto ele falava, Clara se perdeu nos detalhes, a luz do sol refletindo nas águas do rio, o cheiro do mato fresco, a risada das crianças brincando nas ruas de terra. Seus olhos brilhavam como os das crianças naquelas histórias. O avô continuou, e com cada palavra, Clara sentia como se sua infância estivesse se conectando com a dele, como se o passado e o presente dançassem juntos. A avó, observando a atenção que Clara prestava a cada um dos relatos, decidiu se juntar à conversa. O seu avô pode pescar, mas eu sempre fui boa com as histórias. Os olhos dela brilharam, e um sorriso leve se formou nos lábios. Era assim que eu o atraía para ir ao cinema comigo. Ele nunca podia resistir a uma boa história. Clara riu, sentindo aquelas lembranças se solidificarem, como se ela própria estivesse vivendo cada momento narrado. As histórias foram se desenrolando,
E, em meio ao riso e algumas lágrimas, ela percebeu o quão preciosas eram aquelas memórias. O lar onde moravam, as dificuldades que enfrentaram, os amores que perderam e os amores que conquistaram. Cada relato era uma nova camada da vida deles, revelando aspectos que Clara ainda não conhecia. Mas, à medida que a tarde avançava, Clara percebeu que havia uma sombra se infiltrando nas risadas. Uma história que não fora contada, um segredo que parecia querer se libertar. Seu coração bateu mais forte. Vovô, houve algum momento difícil na sua vida que você gostaria de compartilhar? A pergunta ofertou um silêncio profundo, quase constrangedor. O avô olhou para sua esposa, e a avó, lembrando de algo ou alguém, engoliu em seco. Clara não sabia se deveria insistir. Às vezes, um dia triste traz preciosidades que nem sempre vemos. Uma história que pode mudar tudo. O avô deu um meio sorriso, como se tentasse encorajar o avô a falar. As dificuldades nos moldam, querida. Mas é preciso coragem para lembrar, ele disse, com uma voz que soou como um eco do passado, refletindo uma dor que talvez nunca tivesse realmente saído. Clara percebeu que estava prestes a entrar em um território mais profundo, onde possibilidades de dor e cura aguardavam por ela. O clima estava carregado, e cada um deles sabia que estavam a poucos minutos de um novo entendimento. Vocês se sentem prontos para compartilhar mais? O que aconteceu? A pergunta estava feita, e a tensão era quase palpável. Mas, enquanto eles se preparavam para responder, um barulho repentino interrompeu. A porta se abriu, e uma figura conhecida apareceu. Era sua mãe, com um olhar de preocupação e surpresa, interrompendo o fluxo da conversa. Desculpe, mas eu preciso falar com você, Clara. O que ela tinha a dizer poderia alterar todo o curso da tarde, revelando segredos que não estavam prontos para serem ouvidos. Clara sentiu o coração acelerar novamente, sabendo que a revelação que estava prestes a ocorrer poderia mudar tudo. Clara congelou. O coração disparava de ansiedade e confusão. A presença da mãe, com o semblante tenso, iluminava uma nova incógnita na sala. O clima leve que havia se instalado se desfez como fumaça, dando lugar a uma tempestade de emoções. O que será que aconteceu? Pensou Clara, sentindo um nó na garganta. Calma, mãe. O que foi tão urgente que não podia esperar? A voz dela, embora firme, tinha um tremor que não conseguia disfarçar. Os olhos de sua avó se estreitaram, enquanto o avô parecia perceber que o ar estava tenso demais para o conforto que haviam construído. É sobre o nosso passado, sobre a nossa família, a mãe respondeu, hesitante. Clara podia sentir os olhos de seus avós sobre os dois, um misto de preocupação e curiosidade. Sua mente girava. Que segredos estariam prestes a ser revelados? A mãe se aproximou, fazendo um gesto para que Clara se levantasse e a seguisse para fora da sala. Um impulso rebelde a fez resistir. Não quero sair. Quero saber agora, aqui, com eles. Clara sentia que havia algo profundo no que a mãe queria compartilhar, algo que a conectava a todos eles. Mas sua mãe insistiu. Por favor, é melhor conversarmos em particular. É algo que muda tudo, e eu não quero que eles fiquem chateados. Chateados? Estão prontos para ouvir. Clara disparou, embora suas palavras saíssem com um misto de frustração e medo. Olhou para os avós, que não pareciam querer interferir, mas os olhos da avó transpareciam um entendimento silencioso. Aquela era uma conversa que precisava acontecer. Clara, a avó começou com um tom suave. Algumas coisas são difíceis de ouvir, mas é melhor que aprendamos juntas. Com relutância, Clara decidiu seguir sua mãe. À medida que caminhavam para a cozinha, o nó em seu estômago aumentava. O aroma de café fresco misturava-se com o cheiro das lembranças, criando uma atmosfera tensa e antecipatória. Clara sentiu que a conversa não seria apenas sobre a verdade, poderia ser uma mudança significativa em sua vida. Eu não pude te contar antes, a mãe começou assim que ficaram sozinhas. Houve um segredo na nossa família, um que afetou todos nós, e que pode alterar como vemos tudo agora. Que segredo, mãe? Clara perguntou, a voz quase um sussurro. Me diga. Estou pronta.
A sua avó e avô não são apenas seus avós por parte de pai, eles são muito mais que isso. Eu tenho estado em contato com pessoas que podem mudar a maneira como você vê a sua história. O que você achava que era verdade não é bem assim, sua mãe revelou, o rosto tenso. Clara ficou em silêncio, absorvendo aquilo. Você está dizendo que eu não conheço toda a verdade sobre a nossa família? Exatamente, Clara. São coisas que não foram ditas, erros, sucessos e revelações que mudam tudo sobre quem somos. E se você estiver aberta a isso, pode ter uma nova perspectiva sobre nós e sobre você mesma. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Era um tanto excitante, mas ao mesmo tempo amedrontador. O que você quer que eu faça com essa informação? A mãe respirou fundo. Precisamos conversar com eles. Você vai entender que cada um de nós tem uma história profunda e complexa. Mas você precisa estar disposta a abraçar isso, a não ter medo da verdade. Clara sabia que a próxima conversa seria um divisor de águas, não apenas na relação com seus avós, mas também dentro dela mesma. Uma revelação não era apenas um recado, era um caminho. E, seu desejo por mais respostas queimava cada vez mais forte. Tinha que descobrir o que mais havia escondido em seu coração e em sua história. Vamos, Clara decidiu, determinada. Estou pronta para ouvir. Ao retornarem para a sala, o semblante dos avós transparecia ansiedade. Clara não sabia ao certo o que esperar, mas sentia que estava prestes a desvendar um universo novo, onde segredos se entrelaçavam, transformando tudo. Era hora de abrir as portas para o que estava por vir. Mas o que poderia realmente mudar a essência dos laços familiares? O que mais havia para descobrir? Isso estava prestes a ser revelado. Clara entrou na sala com a mãe ao seu lado, o coração acelerado e a mente fervilhando. Os avós a olharam com expressões que misturavam expectativa e apreensão. Não havia mais como recuar. Suas palavras escolhidas agora seriam uma ponte, um convite à história que há tanto tempo permanecia escondida entre sorrisos e silêncios familiares. Vovô, vovó, precisamos falar, Clara começou, a voz trêmula, mas cheia de determinação. Acho que há muitas coisas sobre nossos passados que precisamos entender. O avô assentiu, seus olhos fixos nela, refletindo preocupação. A mãe de Clara, em um gesto de apoio, colocou a mão sobre o ombro dela. Eu expliquei para Clara que a nossa história pode ser mais complexa do que todos imaginam. Existem segredos, e é importante que a gente os revele uns aos outros. As palavras dela tinham um peso profundo, como se fossem a chave que abriria delongas e muros invisíveis. O silêncio se instalou. A avó, com as mãos trêmulas, respirou fundo e começou, meu amor, o passado é como um livro empoeirado, cheio de páginas que não foram lidas. Clara observava atentamente, e a expectativa crescerá. Em nossa família, sempre houve histórias de escolhas difíceis, amores perdidos e reencontros inesperados. Mas elas são difíceis de contar. O avô, como se pressentisse que era seu momento, pegou a mão da avó, firme e suave. Tivemos que lidar com muita coisa. Clara, sua avó e eu não somos os únicos que somos suas referências. Há mais por trás de nossa história do que você conhece. E o que te contaram pode não ser tudo verdade. Com a voz embargada, Clara perguntou, o que precisam me contar? O que esconderam de mim? Assim que suas palavras ecoaram, a expectativa ao redor se tornou uma tempestade elétrica. Quando éramos mais jovens, vivemos tempos difíceis. Sua avó teve que abrir mão de muitos sonhos para cuidar de nossa família. Mas decidiu que os netos deveriam ter as oportunidades que não tivemos. Foi por isso que nunca falamos de algumas verdades, o avô disse, a sinceridade em seu olhar transmitia dor de lembranças reprimidas. Houve um tempo em que não tínhamos recursos. É verdade que sofremos, mas também muito do que vivemos foi marcado por força e superação. Sentimos a rejeição e a aceitação adentrar em nossas vidas, e é por isso que nossa relação é tão valiosa. A avó respirou profundamente, mas agora, querida, chegou a hora de fazermos as pazes com o nosso passado. Para que você possa seguir em frente e nos entender de forma completa, precisamos caminhar juntos nessa jornada.
As sombras que uma vez pairaram sobre o rosto de Clara agora estavam se dissipando. As revelações não eram apenas sobre o que estavam escondendo dela, mas sobre a capacidade de se abrir para a vulnerabilidade. Isso é transformação, pensou. Uma troca de histórias para libertar o que está entulhado. Estou disposta a entender tudo, disse Clara. Quero saber de vocês, suas vidas, as batalhas que enfrentaram. Quais são as lições que estamos deixando de passar uns para os outros? A determinação vibrante em sua voz ressoou na sala. Este era o ponto-chave, e a avó estava pronta para compartilhar. A vida é um quebra-cabeças, Clara, e cada um de nós é uma peça. Algumas peças podem ser difíceis de encaixar, mas todas têm seu espaço. Vamos descobrir como encaixá-las juntas. E assim, à medida que a tarde se desenrolava, Clara se viu voltando para as raízes, compartilhando confidências e memórias. Cada história trazia lágrimas, sorrisos e acenos de compreensão. O velho ar de segredos começou a se transformar em um ato de amor coletivo. Ao final do dia, algo incrível estava claro. Os laços familiares não eram apenas sobre o que se via à primeira vista, mas sobre as histórias não contadas e as feridas abertas que estavam, finalmente, sendo limpadas. Vovô e vovó, com seus olhares brilhantes, já não eram estranhos, eram amigos em uma jornada de redescobertas. Clara sentia-se renovada, uma sensação de pertencimento preenchia seu coração. Se nossas histórias foram uma jornada até agora, que continuemos a escrita, declarou Clara, com um sorriso radiante. A aceitação e o amor pairavam como um novo entendimento nas conexões criadas. O Natal, que antes trouxera uma sombra, agora estava repleto de luz. Clara havia encontrado sua voz, finalmente, o caminho para fazer a diferença no mundo. Mais do que isso, estava começando uma nova tendência de esperança e inclusão para quem precisasse de alguém que entendesse sua luta. E o documentário? Disse Clara, a animação em sua voz ressaltando a transformação completa. Precisamos registrá-lo. Essa é a nossa história e eu quero compartilhar com o mundo. A sala se iluminou com risos e conversas sobre como todos poderiam participar na criação desse novo capítulo. E assim, Clara se deu conta de que, mais do que uma filha, era uma verdadeira catalisadora do amor e da mudança. Amores e laços familiares estavam rejuvenescentes, e uma onda de esperança iluminou seu caminho. Agora mais do que nunca, Clara queria que o mundo visse, ouvisse, principalmente, sentisse a força que poderia emergir ao contar a verdade, sua verdade. E agora chega o momento de você fazer parte dessa história também. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais que estão por vir. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você apoia esse conteúdo que toca o coração. Comente suas reações e teorias sobre a jornada da Clara e, por último, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta incrível conclusão. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.